um encontro de obreiros como esse, de obreiras do Senhor, eu não poderia falar de outro tema, a não ser aquilo que tem encandecido o meu coração. Esses dias um pastor batista aqui de Porto Alegre, meu amigo, ele me pediu: olha pastor, estou ministrando aqui sobre o Espírito Santo, eu vi que vocês fizeram uma série sobre o Espírito Santo aí, e eu também comecei uma série, gostaria que você viesse encerrar a série com uma mensagem para nós. Eu cheguei lá, aquela batista, que de batista já não tem mais nada, já não tem mais nada, cheia da presença do Senhor, eu quero dizer, cheia de demonstração do Espírito Santo na vida da igreja. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com vocês, porque sem dúvida que o ministério com vigor, um ministério efetivo, um ministério capaz de realizar o impossível, porque a missão que nós recebemos de Jesus, irmãos, é impossível, é uma missão que nós não podemos fazer na nossa força, com toda a nossa capacidade, com todo o treinamento, com toda a boa vontade. Por melhor que tenha sido a nossa experiência de conhecer a Jesus, seja lá em que idade for, nada disso nos capacita para cumprirmos essa missão. Ela é impossível. Nós não conseguimos fazer discípulos, nós não conseguimos com a nossa sabedoria, nem com o nosso conhecimento, nem com a nossa teologia, nós não podemos fazer discípulos. Discípulos simplesmente não nascem do nada, não nascem fruto de empatia, ou de muita influência sua, ou de um discurso muito bem dado, de um raciocínio lógico, brilhante, lúcido. Discípulos não nascem, simplesmente ou nascem do Espírito ou não nascem, ou as pessoas nascem de novo como uma obra do Espírito Santo que nos usa, ou não haverá discípulos de todas as nações. Portanto, é impossível fazer, é impossível ensiná-los a guardar todas as coisas. Como é que eu, Mauro, vou fazer uma pessoa adulta, uma pessoa livre, uma pessoa que tem suas próprias decisões? É impossível fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como? Como que alguém guarda os mandamentos do Senhor se não for pelo Espírito? Então irmãos, é emergente que nós entendamos que o verdadeiro ministério cristão só tem uma possibilidade: ser feito no poder do Espírito Santo. Amém. O verdadeiro ministério cristão só tem uma possibilidade, vou repetir: ser feito no poder do Espírito Santo. Amém. Nada de fato, real, verdadeiro acontece sem isso. Estudando na série que ministramos sobre o Espírito Santo, a gente deu a primeira mensagem, foi sobre o Espírito Santo é Deus. Aí falamos todas as características da natureza do Espírito, do caráter do Espírito, das emoções do Espírito, da vontade do Espírito. Depois falamos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele não surgiu em Atos, ele não surgiu no Pentecostes. O Espírito Santo é Deus, ele estava na criação com Deus. Ele e a Trindade foram que disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, gerando vida na terra. Portanto, foi ele que agiu na vida de Moisés, na vida dos homens de Deus, dos juízes, dos reis e dos profetas. Foi o Espírito Santo que fez. Depois falamos do Espírito Santo na vida da igreja, como a igreja em Atos dos Apóstolos foi movida pelo Espírito Santo, como as missões só aconteceram pela voz do Espírito Santo, pela ordem do Espírito Santo. Mas algo que me encanta é olhar para o ministério de Jesus, para o ministério de Jesus, o Espírito Santo na obra, na vida e no ministério de Jesus. Porque quem é Jesus? Foi o primeiro grande debate teológico da primeira era, da segunda era, da terceira era do cristianismo. O primeiro grande debate teológico foi se Jesus era Deus. Foi afirmar, foi comprovar e foi de alguma maneira permitir que isso se transformasse de fato em uma doutrina, o fato de que Jesus é Deus, e como relacionar as duas coisas, de que ele é 100% homem e de que ele é 100% Deus. Essa foi a primeira grande batalha dos apologetas, dos pais da igreja. A primeira grande defesa foi essa: Jesus
é Deus. E nós poderíamos parar para pensar, bom, se Jesus é Deus, e se é verdade que as Escrituras diz que Deus fez habitar nele toda a plenitude da divindade, eu me perguntaria por que Jesus necessitaria do Espírito Santo para fazer a sua obra. É bem normal achar que nós precisamos do poder do Espírito Santo. É claro que nós iremos sempre dizer que o homem falho, que o homem que não tem a mente de Deus, que o homem que não tem a visão, não ouve o que Deus ouve, não sente o que Deus sente, não consegue olhar um palmo à sua frente, é lógico que nós precisamos entender que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Por isso, eu e você precisaríamos do Espírito Santo, mas Jesus, não. Mas na verdade não houve nada em relação a Jesus, nada na vida dele, que não fosse produzido, empoderado, guiado, capacitado, orientado, cuidado pela pessoa santíssima do Espírito Santo, que está aqui nessa noite, poderoso. Nada, desde o seu nascimento. O Evangelho de Lucas trata disso. Se você quiser ouvir sobre o Espírito Santo, saber sobre o Espírito Santo, leia a obra lucana, leia Lucas e Atos. Porque Lucas, o historiador Lucas, o evangelista Lucas, ele vai ver em cada movimento dos discípulos, em cada movimento de Pedro, em cada discurso de Pedro, em cada acontecimento da história da igreja, Lucas verá a ação do Espírito Santo. Ele narra a história do Evangelho de maneira distinta dos outros evangelistas. Ele tem uma visão, ele consegue ver, e aí ele continua escrevendo. Depois que termina de escrever a sua narrativa histórica do Evangelho de Lucas, ele passa a escrever o segundo momento, que é a história do início da igreja em Atos dos Apóstolos. E o que ele vê ali? Lucas vê tão puramente a ação do Espírito Santo, é tanto que se diz que não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, ações do Espírito Santo. Então nada na vida de Jesus aconteceu sem o Espírito do Senhor estar sobre ele. Você vai ver que na própria preparação do nascimento de Jesus, a própria preparação, lá está Zacarias, antes de nascer, João o queria anunciar Jesus. Pois antes de nascer João Batista, o primo do Senhor Jesus, está lá Zacarias no templo, fazendo o que sempre fez no seu turno. Desceu das regiões distantes e montanhosas da Judéia, onde ele vivia com sua esposa Isabel, e já idosos ele desce para cumprir o seu turno no templo. E o papel dele era cuidar do incensário, que representa o cheiro, o perfume de Deus, que representa as orações dos santos. E a Bíblia diz que enquanto ele está ali cuidando do incensário, um anjo aparece ao lado dele. Eu imagino o susto que Zacarias, esse ancião, toma, coisa que ele nunca viu em todo o seu ministério. Trabalhou de maneira automática, fazendo aquilo sempre, quem sabe, às vezes sem ter a mínima vontade, mas tinha que fazer porque era um sacerdote. E ele cuidando, aparece esse anjo, ele olha e o anjo diz: não temas, sou eu vim da parte do Senhor. Eu quero te dizer, as tuas orações foram ouvidas, você vai ser pai, a sua mulher vai engravidar, a sua velhinha vai engravidar, e vocês serão pai de um menino que irá anteceder o Messias e preparar os caminhos para ele. Esse menino será cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Esse menino, para poder anunciar o Messias, para poder preparar o caminho do Messias, ele mesmo já tem que ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E Zacarias não acreditou muito, duvidou e disse: como poderá ser isso, se a minha esposa é estéril, já tem uma idade avançada? E aí o anjo ficou meio mordido com o Zacarias, porque ele duvidou e disse: bom, então tu vai ficar mudo, não vai falar uma palavra até agora, até nascer o teu filho tu não fala nem uma palavra. Acabou ali o seu trabalho, voltou para a região montanhosa e ali namorou e logo então João Batista está ali. Isabel se encontra grávida e a Bíblia diz que ela não quis mais descer da sua casa, ficou trancafiada por 5 meses,
Por 5 meses ela fica trancafiada sem ver ninguém lá na sua casa na montanha. Mas deixa estar que, enquanto isso acontece, lá embaixo tem uma menininha, o nome dela é Maria, uma adolescentezinha, que está prometida para um rapazinho chamado José. Está prometida, e daqui a pouco ela recebe a mesma visita. O anjo do Senhor chega para ela e diz: olha, tu és bendita, tu és uma bem-aventurada, viu? Eu quero te dizer que você terá um filho. Esse filho será chamado Jesus. Ele será o Salvador do mundo. Bem-aventurada és tu, mulher. E ela disse: mas como isso é possível? A mesma pergunta de Zacarias, mas com um coração diferente. Ela diz: como isso é possível se eu estou prometida como noiva e nós não tivemos nunca nenhuma relação? Não te perturba, não te preocupa, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, aleluia, e você terá um menino, glória a Deus. Ela preocupada, perturbada, não tendo para quem contar, e já o anjo já disse: e outra coisa que eu vou te dizer, a tua parente Isabel também está grávida, esperando um filho, e ela já, a Bíblia diz que ela, tadinha, não tem para quem contar, não sabe como dizer para José. Imagine, eu também não saberia. Quem de vocês, irmãs, saberia dizer para o noivo isso? Olha, eu queria te dizer uma coisa, faltam alguns tempos para o nosso casamento, eu estou grávida, mas não é de ninguém, é do Espírito. Misericórdia, irmãos, não é fácil uma notícia dessa. Então ela sobe para a sua querida parente que está lá grávida. Ela soube que e está trancafiada por 5 meses. No 6º mês, diz a Bíblia, a menina, não sei como, irmãos, é longe pra caramba as regiões montanhosas da Judéia, é muito longe. Essa menina, não sei se acompanhada por um adulto, ela recém-grávida, recém tem um embriãozinho no ventre dela. Ela de alguma forma, o Espírito Santo fez isso, e agora ela tem um embriãozinho, meu Deus do céu, que é do Espírito Santo, e ela tem que confiar, porque ela recebeu uma visitação, ela ouviu uma voz, ela viu o anjo do Senhor, então ela sabe que é do Senhor, ela tem certeza, ela não duvida, e ela caminha, e vai caminhando não sei quantos dias ou semanas naqueles lugares áridos, até bater na casa de Isabel. E quando ela entra, a Bíblia diz que ela saúda Isabel pela porta, como os judeus costumam, dizendo: paz seja convosco. E ao ouvir a voz, João Batista, cheio do Espírito Santo, de 6 meses apenas no ventre de Isabel, a Bíblia diz que ele pula de alegria, e Isabel é cheia do Espírito Santo e começa a profetizar ali, dizendo: bendita és tu, porque eu fui agraciada de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Sabe quem era o Senhor dela? Era um embriãozinho de alguns dias, 10 vezes menor do que o tamanho da cabeça de um alfinete. É esse que ela, pelo Espírito, já se dobra e diz: está chegando aqui no ventre dessa mulher o meu Senhor. Pelo Espírito, pelo Espírito. Mas deixa estar que José está fazendo não sei o que, e o Senhor sabe que ele vai receber essa notícia e vai entrar em parafuso, pois o anjo também o visita e diz: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela não é de sangue nenhum, mas é do Espírito Santo. Não temas, aleluia. Por isso que José ficou tão tranquilo em assumir Maria, claro, sem dúvida. Então você está vendo esses movimentos todos de preparação do nascimento do Senhor Jesus. Quem está preparando o nascimento de Jesus, irmãos? Quem é o grande berço, o grande protagonista do nascimento do Senhor Jesus? Quem é? É a própria pessoa augusta e preciosa e poderosa do Espírito Santo. É Ele quem está preparando a chegada do Messias, aleluia. E quando o menino nasce, oh glória a Deus, quando ele nasce e passa os dias da purificação de Maria e de José, ele tem que ser levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E diz a Bíblia, um homem justo, cheio do Espírito Santo, chamado Simeão, está em casa, recebe uma visita de novo, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus o levou para o templo, e quando chegou no templo, ele pega o menino, levanta para o céu, e a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, profetizou e cantou dizendo: Senhor, pode levar agora o teu servo, porque os meus olhos viram o Salvador do mundo. Cheio do Espírito Santo. É
perceber, irmãos, que não há nada acontecendo no ministério de Jesus que não seja pelo Espírito Santo, nada. Glória a Deus. E assim começa o ministério de Jesus. Aqui está o relato, aqui está o que de geral se pode dizer sobre o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos 10, Pedro na casa de Cornélio. Pedro está na casa de Cornélio e diz que ele fica surpreso, porque na casa de Cornélio tem um monte de gente que não é judeu, querendo servir ao Senhor. Pedro, depois de ter tido uma visão de um lençol cheio de animais imundos e uma voz dizendo, mata e come, brigou com essa voz dizendo, não posso, porque são animais imundos. E ouve de novo a voz dizendo, não faça imundo aquilo que eu fiz, puro, coma. E daí logo já vem buscar ele chega na casa de Cornélio e nota que o Espírito, nota, por que ele nota? Por que ele aceita que eles também são crentes? Porque o Espírito do Senhor caiu sobre eles também. É por isso que ele nota. E o apóstolo Pedro então dando este discurso naquele dia, diz assim no capítulo 10 de Atos e no versículo 38, diz assim, como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, diga comigo, como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, vamos de novo, como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos, fazendo bem, porque Deus era com ele. Jesus, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, diz o evangelista, diz Pedro num dos seus primeiros discursos, grandes discursos, já com um povo totalmente gentil aceitando a Cristo. Então você nota que o Senhor Jesus, ele passa quantos anos? 30 anos no anonimato, não aparece, só aparece relato dele aos 12 anos no templo na Páscoa, falando com doutores, o pai dele perguntando, por que você fez isso? Por que você sumiu? Por que você ficou aqui quando nós estávamos de viagem? E ele disse, você não sabia que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Você não sabia que eu nasci para isso? Que é para isso que eu vim? E daqui a pouco aos 30 anos ele aparece. Mas durante muitos anos esteve seu primo João, se lembram dele? O Batista, que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo. Ele estava lá no deserto, dizendo e repetindo as palavras dos profetas, dizendo, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai as veredas, quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? E a Bíblia diz que os próprios soldados romanos diziam, eu quero isso, me batiza, e se apresentavam às multidões. A Bíblia diz que tanto os religiosos se apresentaram para ser batizados por João Batista, quanto também os soldados se levantaram para ser batizados, e também aqueles publicanos, cobradores de impostos, chegavam para João no deserto, as grandes massas e grandes multidões para serem batizados. E a Bíblia diz que João, discernindo o que o povo falava, e sabe o que o povo falava? Este porventura não seria o Messias? Este porventura não seria o Messias? E ele diz, eu vos batizo com água para o arrependimento, aleluia, mas depois de mim virá um do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, este sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, este sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não demorou muito para que ele de fato chegasse ali. Quando João o vê chegando, ele grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vem para ser batizado, diz as Escrituras que uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, a Bíblia não diz que foi uma pomba, foi só em forma,
era espírito puro, era espírito se deixando ver. É só isso, espírito se deixando ver e assistir. E em forma corpórea de pomba. A Bíblia não diz que ele fica voando sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia não diz que ele fica passeando sobre a cabeça de Jesus, batendo asinhas sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que sob forma corpórea ele desce sobre Jesus. Ali foi o batismo do próprio Jesus no Espírito Santo. Aleluia. Ele desce sobre Jesus, e a partir dali ele mesmo, a Bíblia diz, o Senhor Jesus saindo da água, tomado pelo Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, nem a tentação de Jesus, que era uma prova de fogo do Senhor Jesus, não pensem que o Senhor Jesus foi sozinho para lá, ou que o diabo ficou gritando, chamando ele. Não foi um desafio de Satanás, foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que toma Jesus. A Bíblia não diz que é um ser que está ao lado pegando Jesus pela mão. Não, é um poder que está dentro, levando Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas é lindo ver que o Senhor Jesus enfrenta tudo que enfrentou, e eu não tenho dúvida que ele enfrentou no poder do Espírito Santo. Não tenho dúvida que ele não estava sozinho, ele enfrentou no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ao sair do deserto, duas coisas aconteceram. Um dos evangelistas diz que os anjos vieram e o serviram, mas Lucas vê outra coisa. Lucas diz: e saindo do deserto, saiu cheio do Espírito Santo, e foi direto para as regiões da Galileia, da onde ele nasceu, da onde ele foi criado, querido, onde estavam os seus amigos, onde estariam os discípulos que ele ia chamar para trabalhar com ele, trabalhando e pescando em volta do mar da Galileia. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus vai para a Galileia. E faz o que na Galileia? Procura a sua cidadezinha chamada Nazaré. Ele vem para Nazaré, para a sua cidadezinha, e logo no dia de sábado encontra uma sinagoga aberta e entra na sinagoga, Wilson. E quando ele entra, eu digo, quem está dirigindo a liturgia diz o seguinte: você que entrou aí, você, tome este livro aqui, tome este pergaminho aqui, leia, por favor. Você hoje foi escolhido para ler as Escrituras. E o Senhor Jesus toma o livro, toma o rolo, e não é outro rolo senão o rolo de Isaías. Há tantos rolos ali, para cada livro tinha que ter um rolo, são muitos rolos, mas ele toma na mão o rolo de Isaías e abre exatamente onde eu e tu conhecemos hoje como capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, aleluia, para levar boas novas aos pobres, para libertar os oprimidos de um diabo, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável da salvação. E depois que ele se entrega para o dirigente de novo o rolo, ele diz: hoje esta escritura se cumpriu na minha vida. Hoje se cumpriu na minha vida. E assim tudo que Jesus fez, diz o texto que eu e você lemos, andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Como se não bastasse, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando os 70 voltam felizes porque os espíritos imundos se submetem a eles, e o Senhor diz a célebre frase que eu e você conhecemos: não se alegrem porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu um berro de alegria e exultou no Espírito Santo, dizendo: graças a Deus, porque tu, ó Pai, sempre me ouves, e obrigado porque revelastes estas coisas aos indoutos e aos pequeninos e ocultastes aos sábios. Exultando no Espírito Santo, Jesus faz essa oração. Quando os religiosos, perdendo prestígio, perdendo seguidores,
começam a caluniar Jesus, depois que ele expulsa o demônio de alguém. Então eles começam a dizer: sim, você sabe por que ele expulsa demônios? Sabe por que ele consegue ter esse poder? Ele tem esse poder porque ele tem um negócio com o príncipe dos demônios. Ele fez um acordo, ele é amigo de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então eles têm um pacto que, para fazer um teatro aqui e para ele parecer poderoso, o príncipe dos demônios expulsa esses demônios por ele. E Jesus disse: ah, meus queridos, eu não estou aqui expulsando por Beelzebul, porque um reino dividido entre si não prospera, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. É chegado a vocês o reino de Deus. Se é verdade que eu estou na unção do Espírito, então o reino chegou. Acredite, irmão, o reino chega. Quando você chega na unção do Espírito Santo, o reino chega onde quer que você chegue. O reino de Deus chega. Aleluia. E aí você podia se perguntar: mas e aí, pastor, e o resto? O pobre Jesus foi açoitado, foi perseguido, foi injuriado, foi injustiçado, foi pregado numa cruz. Tudo que fizeram por ele, com ele, foi injustiçado e morreu. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para aqueles que não acreditavam na ressurreição, ele diz: se nós não cremos na ressurreição, se nós cremos em Jesus apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Mas eu quero dizer a vocês que nós não cremos em Jesus apenas para esta vida, nós cremos também para outra vida. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ressuscitará os nossos pobres corpos mortais naquele dia. Portanto, o Espírito Santo foi quem consumou a obra da salvação, porque foi ele quem ressuscitou a Jesus dos mortos. Jesus ressuscitou daquela tumba e removeu aquela pedra, não no seu poder, mas no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz o que Jesus ficou fazendo 40 dias depois de ressurreto. Ele ficou 40 dias aparecendo para mais de 500 irmãos. E Lucas resume o ministério de Jesus depois de ressurreto. Você precisa prestar atenção nisso. Depois de ressurreto, glorioso, cheio de poder. Aleluia! Podia atravessar paredes. O Senhor Jesus, cheio de poder, glorioso, ressuscitado. Mas Lucas diz, ele ficou por 40 dias ensinando pelo Espírito Santo os seus discípulos. Ensinando pelo Espírito Santo os seus discípulos. Gente, pensa comigo, Jesus ressurreto, ensinando pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Isso não é poderoso? Isso não é grandioso? Mas não termina por aí. Minutos antes da célebre expressão: varões, o que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês irão vê-lo descer também com grande glória. Vocês o verão descer neste mesmo lugar um dia. Não se espantem, não se assustem. Antes desta palavra, Jesus disse, o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém. Essa foi a promessa, as últimas palavras. Jesus ensinou durante 40 dias pelo poder do Espírito Santo os seus discípulos, mas as últimas coisas antes de ir embora foram: fiquem em Jerusalém. É preciso que vocês fiquem em Jerusalém. Não comecem a pregar, não comecem a fazer nada, não visitem ninguém. Vão para Jerusalém, esperem, porque daqui a alguns dias vocês serão revestidos de poder e poderão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Esse é o ministério de Jesus, desde antes do seu nascimento até depois da sua ressurreição. No último discurso de Jesus aqui na terra foi este, falando sobre o Espírito Santo, falando através do Espírito Santo, operando através do Espírito Santo. E você poderia se fazer uma pergunta que muitos fazem, muitos daqueles que não acham necessário poder nenhum mais, a não ser o poder
de ter encontrado com Jesus. O Chan, no seu livro Espírito Santo, o Deus Esquecido, um dos primeiros capítulos é: se eu já conhecia Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? E a resposta é simples: nós precisamos do Espírito Santo pelos mesmos motivos que Jesus precisou, para cumprir a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. É por isso que eu preciso do Espírito Santo, porque Ele precisou. Quem foi que um dia nos fez pensar que nós poderíamos fazer este trabalho sem ser no poder do Espírito Santo? Amém. Como nós ousamos às vezes pensar? Eu já ouvi um desses sensacionistas dizer o seguinte: esses que não creem que os dons são para a atualidade, eles disseram o seguinte: não, o próprio Evangelho, as boas novas, pastor Mauro, e o Evangelho em si já é o poder de Deus. Quando eu prego o próprio Evangelho, ele já está revestido de um poder, porque o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O texto não diz o poder de Deus para fazer coisas assim ou coisas assadas, não, é o poder de Deus. Eu quis dizer a única coisa capaz de trazer salvação, é o poder de Deus para a salvação. O único poder capaz de trazer salvação é o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo costumava dizer: eu não vim a vocês com palavras de sabedoria e nem de conhecimento, mas eu vim a vocês através de demonstração de poder do Espírito Santo. É assim que eu vim a vocês. Não foi Samuelzinho com blá blá blá. Não foi, ele estava preocupado com a retórica. O próprio Apolo, um dos grandes mestres da época, estava na igreja ensinando com retórica grega. Ele era um grego, ele era um homem muito culto, muito instruído, e alguns na igreja já estavam gostando muito do discurso de Apolo e fazendo dele alguém especial, e mais especial que os outros, porque o seu discurso se alinhava ao discurso lá das praças e dos filósofos gregos. Então o apóstolo Paulo disse: eu sei que há entre vocês grupos, e alguns dizendo eu sou de Apolo, e outros dizendo eu sou de Pedro, e outros dizendo eu sou de Paulo, e outros dizendo que não é de ninguém, mas é de Jesus. Por isso, quando eu vim falar com vocês, eu não vim aqui com discursinho de grego, não. Eu vim aqui com demonstração de poder pelo Espírito Santo. Eu vim aqui com demonstração de poder. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Quero te convidar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vocês desculpem que hoje eu estou meio gritão, queridos. Aleluia. Mas é um tema que encanta e emociona a gente, não é? Encanta e emociona a gente. É impossível, é impossível. Você pode se perguntar: por que está tão difícil ganhar uma alma? Não, não está difícil ganhar alma. A alma sempre foi alma. As pessoas sempre foram sedentas. Cada época traz os seus males, cada época traz as suas desgraças, cada época traz os seus vazios. As pessoas estão vazias de Deus, muito vazias de Deus. Portanto, não está mais difícil ganhar almas, nem mais difícil ganhar discípulos. Não é verdade que os teus vizinhos, eles não querem Jesus, eles não precisam de Jesus. Não é verdade que o teu colega com quem você todos os dias trabalha, todos os dias, não quer Jesus. Não, ele não somente quer, como ele precisa muito de Jesus. Sabe o que falta, na verdade? É o poder do Espírito Santo na nossa vida, para a nossa escama cair, e nós podemos ver a miséria dos homens e das mulheres. Nós podemos ver, Ginamara, que as pessoas estão gemendo, elas estão morrendo ao nosso lado. Nós possamos ouvir o clamor das almas indo a passos largos para o inferno. Nós possamos sentir a mesma dor que Jesus sente pelo pecado da humanidade, pelas pessoas que estão perdendo as suas vidas. Portanto, o problema não está nas pessoas, e não está no Evangelho, e não está naquele que nos comissionou. O problema está em nós, quando nós queremos fazer esta obra sem que seja cheios do Espírito Santo. Ele está aqui essa noite, e Ele quer renovar a sua vida. Ele quer renovar a sua vida. Ele quer te voltar a te transformar num ganhador de almas. Um ganhador de almas. Por que nós não ganhamos mais? Porque o Mauro não tem mais discípulos. Porque os vizinhos do Mauro, domingo após domingo, não vão na igreja com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque falta o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Falta. Você vai vir o resto da vida na igreja sem ganhar um vizinho para Jesus? Não, irmãos. Esta obra vai marchar. Esta obra vai marchar. O Senhor vai empoderar a sua vida. O Senhor vai te empoderar. Você que está em cima, o Senhor vai te empoderar. O Senhor vai te empoderar. Aleluia, eu creio nisso. Quantos de vocês querem receber do céu um renovo de unção? Querem ser renovados pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus? Aleluia, 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 aleluia.
Sim, Senhor, Espírito eterno que está esta noite aqui, antes de chegarmos tu já estavas, antes de desejarmos tu já desejavas. Tu és o intercessor que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, Senhor, tu és o consolador, aquele que conosco estás nas horas mais difíceis. Sim, Senhor, tu és o único capaz de fazer dar certo. Tu és o único capaz, Senhor, de fazer com que eu cumpra a minha missão, a grande comissão. Tu és o único capaz. Eu peço por cada irmã aqui nesta noite, peço por cada uma delas aqui essa noite, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, encha minha irmã do teu Espírito Santo, Senhor, reencontra com ela, reencontra com os nossos irmãos, reencontra com anciãos, reencontra com crianças, com jovens, com adolescentes, com maridos, com esposas, enche a nossa casa, Senhor, e a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, que saiamos daqui, Senhor, assim como a igreja de Atos, completamente orientados pelo teu Espírito, completamente orientados pelo teu Espírito, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.